Nós vamos trabalhar em Gênesis 12, versículos 10 a 20. E a palavra de Deus fala assim: Havia fome naquela terra. Assim, Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que você é uma mulher bem bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer: Esta é uma mulher, é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por sua causa e por amor a você me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era, de fato, muito bonita. Os príncipes do faraó a viram e foram elogiá-la diante do faraó. E a mulher foi levada para a casa de faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentos e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Faraó chamou Abraão e lhe disse: O que é isso que você me fez? Por que você me disse que ela era não me disse que ela era sua mulher? E por que me disse que ela era sua irmã? Foi por isso que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E o faraó deu ordens aos seus servos a respeito de Abraão, e eles acompanharam a ele, a sua mulher e tudo que possuía. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Pai, porque nós estamos aqui reunidos para louvar e engrandecer o Teu nome e para te cultuar nessa manhã, Pai. Enquanto em outros lugares desta terra, Pai, deste centro, pessoas estão se reunindo para cultuar a si mesmo e as paixões desse mundo, Pai. Mas nós te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações através da sua santa palavra, Deus. Fala, Senhor, aos nossos corações, Pai, através da minha vida, Senhor. E apesar da minha vida, Deus. Porque, Senhor, eu sou um homem falho, um homem que erra, um homem que, assim como a tua palavra fala, tem lábios impuros, pensamentos impuros, ações muitas vezes impuras. E está rodeado, Senhor, de uma geração impura, Pai. Mas nós te pedimos, Senhor, fala aos nossos corações, Pai. Fala aos nossos corações apesar do homem, Pai. Que nós possamos sair daqui transformados pela sua palavra, Deus. Não, Senhor, pela minha, mas pela sua palavra, que é viva e eficaz, e nos transforma e nos molda à imagem daquele que é o único que não falhou, Jesus Cristo, nosso Senhor. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Há 2 semanas atrás, nós vimos que Deus começa o seu relacionamento com Abraão. E Deus ele faz uma promessa a Abraão. Ele fala assim: farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, Deus diz. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. E então, Abrão sai da sua casa, sai da sua parentela, sai da casa de seu pai, onde ele já estava edificado, onde ele já tinha bens, onde ele era próspero,
onde ele já não era mais tão novo assim. Ele tinha 65 anos, como a palavra de Deus nos fala. Mas crendo na promessa de Deus e obedecendo a Deus, fez o que Deus havia pedido. Obedeceu a Ele. E ele creu na promessa de Deus. E ele vai em direção até Canaã, a terra prometida. E Deus disse que aquela terra seria dele, que ele daria aquela terra a Abraão. Outra promessa. E então vimos que Abraão estava em Neguebe, ainda em Canaã. Porém, o nosso texto aqui, ele começa dizendo que naquela terra houve uma grande fome. Em Neguebe houve uma grande fome. Onde Deus tinha falado para ele ficar, tinha uma grande fome. E o texto fala: assim, Abraão foi para o Egito, para ali ficar, porque era grande a fome na terra. Abraão desceu do Egito, desceu para o Egito, fugindo da fome, com medo da fome, com medo de morrer de fome, apesar de Deus ter feito uma promessa para ele. Este é o ponto. Tudo indica que Abraão não parou nem para perguntar para Deus. E ele prosseguiu por sua própria iniciativa, levando em conta tudo que estava acontecendo, menos Deus. Ele fugiu da terra de Canaã, para onde Deus havia levado, dizendo que ali ele daria aquela terra por herança, a terra da promessa, a terra que manava leite e mel. Abraão é o pai da fé, não é? É o que a palavra de Deus nos fala. Mas aqui o pai da fé, o gigante da fé, aquele que acreditava na promessa até o versículo 10, ele fugiu e se refugiou no Egito. E é a primeira vez que o Egito ele é mencionado nas Escrituras aqui. Mas nós sabemos que pela história do povo de Deus não será a primeira. Num período de fome, que estava em Neguebe, e em seu pensamento ele poderia ali morrer, perecer, ele vai até o Egito. O Egito que era próspero, o Egito que era banhado pelo rio Nilo, o Egito que não estava passando fome, mas sim estava prosperando. E Abraão viu ali um escape da fome que ele estava passando, ou que ele poderia passar. Perceba, meus irmãos, que o primeiro erro de Abraão foi o que começou a dar tudo errado. Ele não levou em conta a vontade de Deus. E quando nós não levamos em conta a vontade de Deus, nós estamos sujeitos às nossas próprias vontades, ou às vontades de outros homens. Que, diferente de Deus, são falhos e muitas vezes, muitas mesmo, são pecaminosas. Provérbios, ele fala, Provérbios 14:2, que há caminhos que para o homem parece direito, parece bom, mas no final são caminhos de morte. Para Abraão, aquilo que ele estava fazendo, a sua vontade ali, parecia bom para ele. Eu acho. Eu espero que sim, que ele tinha algo bom planejado.
até então. Mas quando nós não levamos em conta a vontade de Deus, esses caminhos são caminhos de morte. Tudo se torna relativo quando Deus não é levado em consideração. Tudo é relativo. Nada é uma verdade absoluta, porque diz respeito a vontades, a desejos, a anseios e a sentimentos, e não a verdade da palavra de Deus. Quando nós não levamos em consideração a palavra de Deus, a vontade de Deus, quando nós perdemos a confiança em Deus, a nossa fé nele, quando nós não acreditamos na palavra de Deus e nem nas promessas de Deus. Esse é o primeiro passo para a incredulidade, começar a desconfiar da palavra de Deus e das suas promessas sobre as nossas vidas. E veremos que Abraão, ou no caso aqui, Abrão ainda, só não levou em consideração Deus no fato de sair da terra prometida, não confiando em Deus, não confiando em nossas promessas, mas ele não levou em consideração Deus em todas as suas atitudes a partir daí, até Deus intervir nele. Aquilo que qualquer pessoa boa consideraria imoral, Abraão pensou. Abraão maquinou, Abraão ele planejou ali, e ele efetuou aquilo que ele estava planejando. Quando nós perdemos a fé, quando nós perdemos a confiança em Deus, quando nós perdemos a confiança na palavra e nas promessas de Deus, a nossa moral começa a ruir. Porque é a fé que a sustenta. É a nossa fé que sustenta a nossa moral. E a fé que sustenta essa moral começa a se perder. E olha que os versículos 11 a 16 nos falam. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando ouvirem você, vão dizer: esta é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que me tratem bem por causa de você, e por amor a você, me conservem a vida. Ai, ai, sem palavras para falar e tentar explicar aquilo que Abraão acabou de fazer. Abraão está indo em direção ao Egito, um lugar que não é muito amigável. Pelo contrário, Abraão mesmo fala que ele poderia ser morto por causa de Sarai. Então, ele tem um plano. E esse plano é um plano terrível, um plano imoral. Ele quer utilizar a beleza da sua mulher para não ser morto. É isso que Abraão está dizendo. E de quebra, se ele ganhar algo em troca, alguma vantagem com o faraó, seria melhor. Que eles me tratem bem por causa de você, ele diz. Perceba que Abraão ele não foi ameaçado ainda. A sua vida não está em risco ainda. Não é algo que aconteceu, uma atitude que ele tomou por causa que a sua vida está sendo pressionada aqui e que ele pode morrer a qualquer momento. Não é pela pressão do momento. Não, meus irmãos. Abraão, ele planejou tudo isso na sua mente. E ele pediu a Sarai
que cumprisse tudo aquilo que ele havia planejado, por amor a ele. Por amor a ele. Para que ele não morresse. Para que nada de ruim acontecesse com ele. Como ele poderia pensar nisso, você poderia estar se perguntando. Como é que Abraão chegou a este ponto? Mas quando nós não levamos em consideração a Deus, meus irmãos, e a sua vontade, quando nós não confiamos nele, em sua palavra e na sua promessa, como eu disse antes, tudo se torna relativo. Tudo é possível. Tudo eu posso fazer. Inclusive, usar as pessoas à nossa volta. Mesmo aquelas que nós amamos. Para livrar a nossa vida. Ou para ganhar a vida. Ele pode usar qualquer pessoa para ser feliz. Ou para ganhar alguma vantagem. Que perigoso, não é mesmo? Que perigoso é para Sarai estar casada com Abrão. Um homem covarde, que pensou somente nele neste momento. E aqui, nem estava planejado, mas eu queria dar uma palavra às mulheres. E aquelas que vão nos ouvir. Cuidado com o marido que você está escolhendo. Cuidado com o homem que está ao seu lado. Ou um homem que você planeja estar ao seu lado. É perigoso estar do lado de Abrão. Homens que muitas vezes pensam apenas em si mesmo e naquilo que eles podem ganhar com aquele casamento. O importante é eu ser feliz e não fazer o outro feliz. Cuidado com homens covardes. Cuidado. Pensem bem em quem vocês estão escolhendo para estar ao lado de vocês. Isso vale para homens e mulheres também, porque há mulheres que também só pensam em si mesmas. Cuidado. Porque quando nós começamos a falhar a nossa fé, começamos a deixar de acreditar na palavra, tudo se torna relativo. O casamento, que é uma verdade que Deus instituiu, pode se tornar algo extremamente frágil. E pode ruir por qualquer coisa. Cuidado. Cuidado, vocês que estão buscando parceiros que não têm a palavra como firme fundamento de sua vida. Tudo é relativo para eles. E não pense vocês que com vocês será diferente. Eu vou ganhar esse homem para Cristo, eu vou ganhar essa mulher para Cristo. Namoro, casamento não é evangelístico. Não é evangelístico. Nós não estamos namorando, noivando ou casando para ganhar aquela pessoa para Cristo. A palavra de Deus é clara que nós não devemos ter relações com pessoas que não têm a Cristo como seu único e suficiente Salvador. Com aqueles que já têm, às vezes já é difícil. A palavra de Deus continua. Tendo Abrão entrado no Egito, os egípcios viram que a mulher era, de fato, muito bonita. Os príncipes do faraó a viram e foram elogiá-la diante do faraó. E a mulher foi levada para a casa do faraó. Este, por causa dela, tratou bem Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravas, escravos, jumentas e camelos. Sendo Sarai realmente de boa aparência, isso que ela já tinha uns 65 anos também, imagine. Ela era muito bonita. E o faraó realmente se interessou por ela. E Sarai, ela foi levada para a casa do faraó, a fim de ser preparada para se tornar mulher de faraó.
Enquanto tudo isso está acontecendo, enquanto Sarai estava sendo levada para ser mulher de outro homem, Abraão foi sendo tratado bem pelo faraó. Abraão recebeu ovelhas, recebeu bois, recebeu jumentos, servos e servas e camelos. Se tornou ainda mais rico por causa daquilo. E, infelizmente, tudo parece seguir conforme o seu plano perverso e imoral. Está tudo seguindo conforme ele tinha planejado. Realmente, ele não foi morto. Realmente, Sarai era uma mulher muito bonita. Realmente, ela foi levada até o palácio. Realmente, ela seria a mulher do faraó. Realmente, ele foi bem tratado por causa de Sarai e não foi morto. Tudo estava conforme o seu plano mau. Mas algo que ele não levou em consideração desde o começo, ou no caso, alguém que ele não levou em consideração desde o começo, apareceu na história agora. Versículo 17. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abraão. Na última vez em que Deus aparece a Abraão, ele prometeu que lhe daria Canaã e a sua descendência. Prometeu que faria dele uma grande nação. Mas como nós estamos vendo, Abraão não creu plenamente na promessa divina e fez o que achou ser necessário para se manter vivo, mesmo que fosse imoral, mesmo que fosse pecaminoso, distanciando-se assim de Deus, da sua palavra e da sua promessa. Foi preciso que Deus, por causa do pecado de Abrão, agisse com firmeza, revelando a Faraó que Sarai era esposa de Abrão. Não era apenas a sua irmã, era a esposa de Abrão. Aquilo que Abrão não comentou. Foi preciso que Deus punisse com grandes pragas a casa do Faraó, porque sem isso, Faraó não escutaria Deus. O juízo de Deus recai sobre a casa do Faraó, recai sobre o Egito, tudo por causa de Abraão. Das suas más atitudes, de seus maus pensamentos, de seus planos perversos. Deus vai lá e intervém. E com isso, a promessa que Deus tinha feito para Abraão estava guardada. Não por causa de Abraão. Não porque Abraão era um homem de fé ali, mas porque Deus permanece fiel quando nós somos infiéis. É este o ponto aqui, meus irmãos. Deus permaneceu fiel, mesmo quando Abrão não foi fiel a ele. Ainda que sejamos infiéis, a palavra de Deus fala, Deus permanece fiel, porque Ele não vai negar a si mesmo. Ele não nega a si mesmo por causa do homem. Ele disse que Abrão seria, que através de Abraão, todas as famílias da terra seriam benditas. E Ele vai cumprir o seu plano. Ele disse a Abraão que Canaã seria dele por herança. E Ele vai cumprir o seu plano, não por causa de Abrão, mas por causa da sua própria
palavra e sua própria promessa, Abraão. Mesmo Abraão desconsiderando que Sarai era sua mulher e que através dela viria sim a semente prometida, que através dela viria sim a sua descendência, mesmo assim, desconsiderou. Entregou a sua mulher ao faraó. Nem pensou nos planos de Deus, nem pensou nas promessas de Deus. Fez aquilo que para ele era melhor e mais oportuno e cômodo. Deus, ele demonstra ali a compaixão pelo seu filho. Ele intervém de forma sobrenatural, a fim de proteger Sarai e manter a promessa dele. Mas não pensem vocês que ele intervém em tudo aquilo que nós fazemos de errado. Há consequências nas nossas atitudes. Há consequências. E muitas vezes elas são terríveis. Muitas vezes, pais de família perdem a sua família por causa de um momento de prazer que ele queria ter. Consequências terríveis, porque ele quis fazer a sua vontade e não levou em consideração Deus. Quantas vezes somos humilhados diante dos homens porque nós preferimos ser corruptos? É tão difícil pagar imposto, não é mesmo? Alguns empresários aqui, né, Eric? Quantos sonegam impostos? Quando nós não levamos em consideração a Deus, em tudo aquilo que nós fazemos, tudo se torna relativo. E as coisas podem ir de mal a pior e ter consequências terríveis em nossas vidas. Versos 18 a 20. Faraó chamou Abrão e disse: o que é isso que você fez comigo? Por que não me disse que ela era a sua mulher? Por que não me disse que ela era a sua irmã? Foi por isso que eu a tomei para ser a minha mulher. Agora, pois, aqui está a sua mulher. Tome-a e vá embora daqui. E o faraó deu ordem aos seus servos a respeito de Abrão, e eles o acompanharam, a ele, a sua mulher e tudo o que possuía. Faraó aqui, meus irmãos, confronta Abrão, um egípcio. Já pensou? Um egípcio, um ímpio, confrontando o pai da fé. E Abraão, o faraó, normalmente, o Egito normalmente é representação do mundo. E aqui, o mundo está confrontando o pai da fé. Porque ele não levou em consideração Deus. O herdeiro da promessa não levou em consideração a promessa. Aqui, meus irmãos, em nosso tempo também, hoje, muitas vezes Deus, ele usa pessoas ímpias para mostrar a nossa infidelidade e revelar a nossa incredulidade. Deus usa aqueles que muitas vezes são contrários à sua vontade para confrontar aqueles que se dizem fiéis a Ele. E que vergonha para Abrão. E que vergonha para cada um de nós, quando somos confrontados por ímpios, nos lembrando, mas você não é um cristão? Quantas vezes nós, Josué, procuramos espaços para alugar e não podemos alugar. Sabe por quê? Porque eles não alugam para crente, não alugam para pastor. Por que será, né?
Por que será? Que vergonha quando somos confrontados por ímpios no que diz respeito à nossa fé, à nossa fidelidade a Deus, à nossa confiança na palavra de Deus. Quando no trabalho a gente cede por qualquer coisa à palavra de Deus. Quando em algum momento pedem, você não pode mentir, você não pode falar a tal pessoa, fala que não estou. Tão simples, né? Fala que não estou. E você vai lá e fala, ele não está. Quando fala assim, olha, a gente vai precisar esconder isso do relatório. Tudo bem para você? Quantas vezes nós somos confrontados por pessoas que nem conhecem a Cristo, dizendo, eu não consigo entender, você não é um cristão, por que você está agindo dessa forma? Você não disse que você crê em Deus, por que você age dessa forma? Você não disse que você tem fé, por que você está assim? Quando não levamos em consideração a Deus, a sua palavra e as suas promessas, tudo se torna relativo. Eu abro mão daquilo que para mim é essencial, a palavra, por qualquer coisa. Meus irmãos, Sarai, tecnicamente, era sim irmã de Abrão. Mas Abrão utilizou essa meia-verdade e mentiu a outra. Ele utilizou de uma meia-verdade para dizer, olha, ela é minha irmã. Mas aqui, perceba que, quando confrontado, Abraão não falou nada. Por quê? Ele sabia que ele estava errado. Nem questionou. Não falou nada. Apenas escutou aquilo que Faraó estava dizendo para ele. Porque ele sabia que tudo aquilo estava acontecendo porque ele não foi fiel a Deus e a sua palavra. Ele sabia que ele era indesculpável por tudo aquilo que ele tinha feito. Emaranhado naquela fraude que ele tinha feito. Ele viu ali incapaz de recusar até mesmo os ganhos discutíveis que ele tinha recebido. Se é que ele pretendia realmente devolver aquilo que ele tinha ganhado. Ele foi incapaz de responder o confronto do ímpio. Mas Abrão foi responsável não somente pela desonra da sua própria mulher, mas também pelo juízo que caiu sobre a casa do faraó. Tudo foi por causa do seu pensamento pecaminoso, da sua falta de confiança na promessa de Deus. O faraó, ele devolveu Sarai a Abraão. Ele confrontou os seus pecados. Ele mandou embora para outras terras, com tudo aquilo que possuía, inclusive aquilo que ele já tinha dado, que ele tinha recebido por causa de Sarai, sua mulher. Leva tudo. Não quero nada de volta. Leva tudo com você. Perceba que, apesar de seus ganhos financeiros duvidosos, Abraão ele paga um certo preço por aquilo que ele fez. Ele não ouviu a voz de Deus em toda essa passagem. Enquanto estava no Egito, Abraão não ouviu a voz de Deus. Ele foi confrontado, sim, pelo faraó. Mas ele não ouviu a voz de Deus. Diferentemente de outros locais que nós vimos até agora, ele não conseguiu edificar altares a Deus. Ele não conseguiu trazer glória para Deus. Deus não foi glorificado por causa de Abraão.
E ele também não trouxe bênção aos outros. Pessoas não foram abençoadas por causa de Abrão. Pelo contrário, por causa de Abrão e da sua infidelidade, Deus teve que trazer juízo sobre a casa de Faraó. E com isso eu não quero dizer que Faraó era inocente. Porque ele não era. Ele era culpado de grande violência. Principalmente com estrangeiros aqui. Que chegariam na terra e seriam mortos. Esse foi o medo de Abrão. Mas não quer dizer que Abrão precisava fazer aquilo que ele fez. Não, Abrão precisava crer na promessa e ficar em Negueb. Permanecer em Negueb. Porque ali Deus sustentaria Abrão. Foi ali que Deus mandou ele ficar. Mas ele quis ir para o Egito e passar por tudo isso. Mesmo que Faraó fosse mau, e tentasse matar Abrão, Deus, assim como ele fez com Sarai aqui, meus irmãos, poderia intervir, poderia salvar Abrão. E eu me lembrei aqui de Daniel. De Daniel, o jovem Daniel. Que, porque ele foi fiel a Deus, foi fiel à palavra de Deus, foi fiel à sua fé em Deus, ele foi o quê? Levado até a cova dos leões, para ser morto. Olha que diferente de Abrão, né? Foi levado até a cova dos leões, mas permaneceu fiel. Permaneceu fiel. Foi mandado para a morte, mas permaneceu fiel. E Deus fez o quê? Deus o livrou. E isso trouxe glória a Deus. Que por causa da sua fidelidade, trouxe bênção para todo o povo onde ele estava, para toda a nação onde ele estava. Pois o rei Dário, depois de presenciar tudo aquilo que ele havia feito, ele escreveu: as pessoas de todos os povos, nações, línguas que habitam em toda a terra. Olha só o que Daniel 6, 25 a 27 nos fala. Que o rei Dário, o ímpio, fez por causa da fé de Daniel. Que a paz seja multiplicada, Dário fala. Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino todos tremam e temam diante do Deus de Daniel. Porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído. O seu domínio não terá fim. Ele livra, salva e faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Olhe o que um ímpio falou de Deus por causa da fidelidade deste homem, Daniel. Quando somos fiéis, meus irmãos, quando somos fiéis a Deus, a sua palavra, a suas promessas, nós levamos bênçãos de Deus para as pessoas que estão à nossa volta. Mesmo que a gente não fale nada muitas vezes, mas porque somos fiéis, Deus abençoa. Ele fala para Abrão: seja você uma bênção. Não foi isso que Abrão fez. Ele foi canal de maldição para os outros, canal de juízo para as pessoas que estão à sua volta. E aí, eu me lembrei de Jonas, que o próprio Michael nos trouxe aqui no começo do culto. Jonas
tinha uma missão dada por Deus de pregar o arrependimento a Nínive. Mas ele achou melhor não seguir a Deus, não fazer aquilo que Deus queria, porque ele tinha um plano melhor. Não é possível que o Deus vai querer salvar esses ninivitas. Não é possível. Eu vou fazer aquilo que eu quiser. Ele não vai salvar os ninivitas, não por minha causa, não através de mim. E o que Jonas fez? Pegou, entrou num barco e foi em direção contrária a Nínive. E por causa dele, por causa de Jonas, onde ele estava, o barco onde ele estava perecendo por causa de uma grande tempestade que Deus havia mandado. Todos aqueles à sua volta estavam fazendo o quê? Pagando pelo pecado de desobediência de Jonas. Porque ele não quis seguir a Deus. Não quis fazer a vontade de Deus. Preferiu fazer a sua própria vontade. E o juízo estava caindo sobre ele. E até ele falou, olha, me tirem do barco, porque quando eu sair daqui, vai tudo acabar. É minha responsabilidade. Foi um pouco melhor do que Abrão. Juízo sobre os outros é o que acontece quando nós somos infiéis. E é o que muitas vezes acontece quando nós deixamos de seguir a Deus, deixar de trazer bênção, que é aquilo que Deus nos fez, nos disse para fazer, ser bênção para as pessoas à nossa volta. Pelo contrário, nós trazemos maldição por causa da nossa rebeldia. Trazemos juízo por causa da nossa rebeldia. Só quando Deus interveio com Jonas, que ele percebeu que ele não poderia fugir da vontade de Deus. Semana que vem, nós vamos trabalhar o capítulo 13. Mas eu queria dar só uma palhinha do versículo 1, só para vocês entenderem o que vai acontecer. 13, versículo 1. Próximo versículo depois desse. Abraão saiu do Egito e foi para onde? Neguebe. Teve que voltar. Teve que voltar para o Neguebe, com sua mulher e tudo que ele possuía. Abraão, por medo de confiar em Deus, em suas promessas, foi para o Egito. Mas perceba que tudo o que aconteceu no Egito foi um erro atrás do outro. Foi um pecado atrás do outro. Foi uma total perda de tempo de Abrão no Egito. Ele precisou voltar para onde Deus queria que ele ficasse, Neguebe. Teve que voltar para Neguebe. Teve que sair do Egito, expulso do Egito. O que nós percebemos com isso é que se Deus quer, meus irmãos, se Deus quer que algo aconteça, não existe aqui livre-arbítrio no mundo que vai fazer com que você permaneça fazendo aquilo que Deus não quer que você faça. Difícil ouvir isso, né? Esquece livre-arbítrio. Quando Deus quer, vai acontecer. Se você, assim como Abrão, é um filho da promessa, se você, assim como Abrão, é um eleito de Deus, Deus irá fazer com que você persevere. Você pode até fugir, meu irmão. Pode até fugir. Pode até se desviar dos caminhos de Deus. Mas não por muito tempo. Não por muito tempo. Porque se Deus quer, Ele vai fazer com que você persevere na palavra. E isso é graça. É graça de Deus. É graça irresistível de Deus. E não é porque Deus precisa de você. Não é porque você é uma pessoa especial, que você é bom, que você é uma pessoa assim, do outro mundo, que você é o centro do coração de Deus. Não. Mas porque se nós fomos infiéis, Deus permanece fiel. Deus permanece fiel. Ele cumpre as suas promessas. Se Ele começou, abriu a obra em você, meu irmão, Ele vai terminar essa obra. Percebam que Abraão aqui é o oposto de Jesus. Abraão, com medo de perder a sua vida, sacrifica sua esposa.
e ainda recebe e aceitam bênçãos pelo seu pecado, e traz juízo sobre toda a terra do Egito onde ele estava. Jesus, pelo contrário, ele escolhe deliberadamente se sacrificar. Ele escolhe dar a vida por amor à sua noiva, que é a igreja. E com isso, ele derrama as suas mais ricas bênçãos sobre ela. Jesus escolhe, antes da fundação do mundo, ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E com isso, ele traz bênçãos sobre o mundo inteiro. Pelas suas feridas, a palavra de Deus fala, nós somos sarados. Abraão é o contrário de Jesus. Jesus, ele dá vida pelas suas ovelhas. Abraão, ele prefere entregar a vida da sua esposa. Glória a Deus por Jesus Cristo, que foi fiel até a morte, e morte de cruz. E para finalizar, eu queria que nós pensássemos como nós podemos aplicar mais um pouco essa mensagem em nossas vidas. Mas uma coisa que eu quero deixar claro, quero que você tenha em mente aqui, que em toda essa passagem que nós lemos, este não é Abraão. Este não é o Abraão do Monte Moriá. Ele não é Abraão que confiou em Deus e em suas promessas. Ele ainda não é o Abraão que estava disposto a sacrificar o seu filho porque confiava em Deus. Ele ainda não era esse homem. Ele ainda não estava sacrificando iria sacrificar aquele que ele mais amava por causa da promessa de Deus. Lá, ele confiou em Deus. Este ainda não é aquele homem. Ele vai ser, nós veremos. Mas ele ainda não é. Abraão estava começando a andar com Deus pela fé. Este é o começo da sua caminhada com Deus. E conosco é a mesma coisa. Quando menos nós conhecemos a Deus, mais frágil é a nossa fé. Quanto mais andamos com Ele, quanto mais nós experimentamos, quanto mais nós confiamos no seu poder, no seu amor e no seu caráter, que é santo e justo, mais nós cremos em sua palavra, mais nós cremos em suas promessas. São experiências com Deus, é nós andarmos com Deus. E olhando para esse texto aqui, nós podemos chegar a uma conclusão que grandes heróis da Bíblia, heróis da fé, como o autor de Hebreus nos fala, como Abrão, foram pessoas de carne e osso, carne e sangue, como nós, que muitas vezes falhamos, que muitas vezes pecamos, que muitas vezes se desviamos do caminho do Senhor, mas por terem preservado aqui e se mantido fiéis, mantido a fé e olhar no Senhor em meio às tribulações, em meio às provações, em meio às tentações, a continuar confiando no Senhor, eles se tornaram exemplos para todos os crentes em todas as épocas, em todos os lugares. Nós falhamos, sim. Nós somos falhos. A palavra de Deus mesmo fala que não há um justo sequer. Todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Mas quando nós olhamos e persistimos a olhar e permanecer com a nossa fé firmada no autor e consumador da nossa fé, nós podemos sim nos tornar exemplos para os fiéis, assim como Paulo fala para Timóteo, sê tu um exemplo para os fiéis. Mas não pelas nossas forças, mas pela força daquele que atua
poderosamente em nós. E isso não é uma realidade, meus irmãos, somente para os novos na fé. Pois quantas vezes nós esquecemos de Deus? Quantas vezes nós tomamos decisões sem considerar a Deus? Estou falando de nós que temos caminhado com Deus, que temos experiências com Deus. Mesmo tendo inúmeras experiências com Deus, mesmo assim, nós tememos a morte. Mesmo assim, nós tememos a fome em Negueb. Mesmo assim, nós tememos a provação, a tentação. E, consequentemente, nós passamos a duvidar de Deus, a duvidar da palavra de Deus, a duvidar das promessas de Deus. E a nossa moral é fragilizada. E fazemos coisas que nós nunca imaginaríamos fazer. Mas, meu irmão, mesmo que seja difícil o Negueb, mesmo que pareça que Deus não vai intervir, não vale a pena ir para o Egito. Não vale a pena sacrificar a sua fé. Não vale a pena vender a sua alma ao faraó. Nada que ele pode te oferecer vale a pena. Confie em Deus. Confie em Deus na aprovação. Confie em Deus, que Deus fala que nele não vai mandar aprovação nenhuma, que nós não podemos suportar. Deus, ele é fiel, meus irmãos. Nenhuma aprovação vai vir sobre nós que nós não possamos suportar, porque ele é fiel e ama os seus filhos. Olha o que Tiago nos fala no capítulo 1, versículo 12 do seu livro. Bem-aventurado, ou seja, muito feliz, abençoado é aquele que suporta com perseverança a provação. Porque depois de ter sido aprovado, só depois de ter sido aprovado, de ter perseverado na aprovação, ele receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Suportemos juntos, na força do Senhor, as provações que recebemos dele, para que juntos recebamos a coroa da vida, daquele que foi fiel até a morte. Nosso maior exemplo, Jesus. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pelas tuas promessas, Pai. E nós continuamos crendo, Senhor. Nós continuamos crendo, Senhor, que um dia tu nos salvaste, Senhor. Um dia, Senhor, na cruz, tu pagaste o preço dos pecados que eram meus, dos pecados que eram de todos aqueles que um dia tu escolhestes para si, Pai. Obrigado, Senhor, porque por causa da sua morte, nós temos vida, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor permaneceu fiel, Deus. Mesmo em inúmeras provações, mesmo em inúmeras tentações que lhe sobreveio, Pai. Obrigado, Jesus, porque tu foi fiel até a morte, morte de cruz, Pai. Por causa dessa morte, nós temos a vida eterna em Cristo Jesus. E nós continuamos crendo, Pai, nas suas promessas, que um dia o Senhor virá e resgatará a sua igreja desse mundo, Pai. Nos salvará, Senhor, e nos livrará do pecado que tanto nos rodeia, Pai. Nos livrará, Senhor, do Egito, Senhor, que tanto, Senhor, quer mostrar que este mundo é maravilhoso, Pai.
que está nos oferecendo, Senhor, os manjares deste mundo, Senhor. Tudo aquilo que Ele pode oferecer, mas que permanecemos fiéis, crendo na Tua palavra e nas Suas promessas sobre as nossas vidas, Pai. Para que um dia, Senhor, possamos receber a coroa da vida quando Tu voltar e nos resgatar. É em Cristo Jesus que nós oramos e é em Cristo Jesus que nós confiamos, Pai. Permaneça a nossa fé firme em Ti.